Salve pessoal! Iremos dar continuidade a terceiro vídeo, terceira parte da correção da atividade relacionada à turma terceiro ano do ensino médio e a sétima etapa do EJA. Anteriormente, tínhamos o que? Fechado sobre os conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu tinha esquecido de citar um dos fatores que fez com que a quantidade de baixas de civis na Segunda Guerra Mundial fosse maior do que a dos militares. Eu esqueci de detalhar que existiu vários campos de concentração e morte dos judeus que foram implementados pela Alemanha nazista. Então foi esse ponto que eu acabei esquecendo de citar na questão anterior. Então vamos dar continuidade a partir aqui da sétima questão, né? Que o carro-chefe dessa atividade, deste vídeo, vai ser sobre a globalização. Então, caracterize o G8. Claro que você já ouviu essa expressão G8, G10, G20, mas o início dessa caracterização é o ranqueamento das economias e dos países mais fortes do mundo, que vão levar em consideração vários critérios de análise de desenvolvimento entre eles. Então é o G8. Qual o conceito de G8? G8 é um grupo internacional que reúne 7 dos países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, por suas economias mais fortes, e além da Rússia. Claro que essa separação da Rússia com os 7 é porque, querendo ou não, ela possui um sistema ideológico, econômico um pouquinho diferente dos demais países do mundo, mas ela prega mesmo o sistema capitalista. É como se fosse a China nos dias atuais. Tem um sistema político meio diferente do que pratica na economia. Então, para ser considerado parte ou membro do G8, deve adotar um sistema altamente democrático, ou seja, não pode praticar a ditadura de forma alguma. Então, quais são eles? Liderado pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, e no leste europeu a Rússia. Então essa expressão é comum do G8, os países mais industrializados e mais desenvolvidos do mundo na atualidade. Como está sendo citado aqui, ó, o G8, os países mais desenvolvidos. Então interessante, ó, que da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, na Europa como um todo e a própria Rússia. Levando o aspecto que os países mais desenvolvidos realmente estão aqui no hemisfério norte. Vamos para o outro conceito, né? Os países emergentes. O que são? O nome está dizendo, emergir, né? Sair de um determinado cenário e partindo para outro cenário, que nesse caso é o cenário econômico. Então são países que estão em desenvolvimento, que ainda são subdesenvolvidos. Então, há várias décadas ouvimos o ditado que o Brasil ele é um país emergente, ele está em desenvolvimento, mas ele não saiu da categoria de subdesenvolvido e ainda não chegou ao desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem que cumprir alguns indicadores de desenvolvimento social, econômico, que é o critério do IDH. Então, esses países econômicos eles apresentam relativo desenvolvimento econômico e social comparado aos países mais pobres do mundo. Eu posso exemplificar que a maior parte dos países do sul, na parte meridional do continente africano, eles possuem condições econômicas e sociais muito mais pobres e miseráveis do que o próprio Brasil, o nosso próprio país. Só que, claro, o Brasil não deixou a condição de subdesenvolvido porque ele ainda não atendeu alguns indicadores econômicos e sociais, ou seja, ele não possui uma distribuição. Esses países emergentes, na verdade, eles não conseguiram facilitar o sistema de distribuição econômica, o sistema de distribuição financeira ele é desigual, muitos com pouco dinheiro e poucos com muito, assim como é a questão de acesso à terra, a questão do analfabetismo funcional, a questão de saneamento básico, violência, é muito comum nesses países emergentes. Então
É por isso que eles não saltaram da categoria de países subdesenvolvidos para a categoria de países desenvolvidos. Na América Latina, quais são? O Brasil, o México, a Argentina, Colômbia e Peru. Podemos colocar aqui o Chile. O Chile como um país que atualmente pode ser considerado emergente. Cuidado, o pessoal que for fazer o Enem, se colocarem o Chile, pode considerar como emergente. Ele teve muito destaque econômico nas últimas décadas. Na Ásia, a China, a Índia e a Indonésia. Interessante que a Indonésia, para ter um crescimento econômico-social nas últimas décadas, eles erradicaram a violência e o tráfico de drogas. Então é um tipo de país que é intolerante ao tráfico de drogas. Quem for pego praticando tráfico de drogas ou qualquer crime relacionado às drogas é praticamente condenado à morte ou possui prisão perpétua. Vide, alguns brasileiros que já foram pegos já foram sentenciados à morte naquele país. E na Europa, a Rússia e a Turquia. Na África, a própria África do Sul, fica na parte meridional do continente africano, e os países da África branca, ou da África do lado do deserto, que é o Marrocos e a Nigéria. Ah, desculpa, é a Nigéria, né? A Nigéria não é da África branca, a Nigéria ela faz parte da parte sul do continente africano. Então esse é o conceito de países emergentes, não esqueçam. Os países desenvolvidos são nações em que o desenvolvimento econômico e industrial está associado a um padrão de vida elevado. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, nesses países eles são praticamente consideráveis, eles são elevados. Existe uma tabela, uma numeração, um padrão, para calcular o nível de índice de desenvolvimento humano nos países. Quanto mais próximo de zero, mais subdesenvolvido e mais pobre esse país é. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido esse país será. Então esses países desenvolvidos eles possuem o índice de desenvolvimento humano na escala já próximo de 1. E os países emergentes é entre 0,5, 0,7. E os países subdesenvolvidos, que iremos estudar mais à frente, possuem a numeração já próximo dos 0,1, 0,2, 0,3. Não esqueçam, quanto mais próximo de 0, mais subdesenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 1, ele é mais desenvolvido. Então os índices do IDH, eles são calculados levando em consideração, né, alguns aspectos que eu vou citar para vocês. Vamos lá. A vulnerabilidade econômica, ou seja, a pobreza. A pobreza ela tem que ser erradicada. Se um país ele possui muitas pessoas nessa condição de vulnerabilidade, de pobreza, ele entra na categoria de subdesenvolvido. Se ele possui uma população que possui um índice de economia muito forte, muitas pessoas ricas, ele está na consideração de países desenvolvidos. Então, países que apresentam estabilidade nas produções agrícolas, estabilidade é subdesenvolvido, possui uma base forte, uma economia forte na produção agrícola, ele é desenvolvido. Se ele exporta muito, ele gera muito lucro e possui uma população que se desloca em decorrência de desastres naturais que assolam o país. Ou seja, se esse país desenvolvido é comum ele receber imigrantes e não perder pessoas. Então aqui as condições de imigração elas são maiores do que o da emigração, de saída. E os países desenvolvidos e os países emergentes, eles possuem uma condição de emigração, de saída de pessoas desses países muito alta. Como é o caso do Brasil. O Brasil perde pessoas diariamente migrando para outros países, em busca de melhores condições de vida, principalmente nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Podemos citar os melhores cientistas, as pessoas que vão investir em profissões que são chamadas fuga de cérebros, que foi um termo muito utilizado nos anos 2000, nos anos 90, e que quem tem condições de seguir uma vida acadêmica, uma vida melhor em outro país, eles acabam seguindo. Outra é a fragilidade social. Apresenta indicadores sociais baixos, ele é o quê? Ele é subdesenvolvido, como taxa de analfabetismo,
desigualdade social, saneamento básico, a questão da subnutrição ou desnutrição, então educação. Quanto maior essas taxas, mais subdesenvolvido é este país. Quanto maior o índice de educação, de nível de alimentação, como é o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos possuem um sistema alimentar tão forte que parte dessa população já é considerada como obesa. Então eles estão sofrendo com problemas de obesidade nesses países desenvolvidos. Eu citei o exemplo aqui dos Estados Unidos. E por último, a baixa renda, né? Que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou renda per capita, eles vão fazer um cálculo médio entre a população. Se por ano, ou em média, né? Média, por mês, essa pessoa recebe $750 ou menos, faz parte de um país subdesenvolvido. Se apresenta $750 ou mais por mês, ela é considerada um país desenvolvido. Então, se eu calcular aqui atualmente, 2020, estamos próximo da casa dos R$ 6 ao dólar, então a pessoa multiplicando 750, né, vezes 4, tem que ganhar muito, numa casa acima de R$ 4.000 para ser considerado um nível de um país desenvolvido. Então, para o país sair da lista de subdesenvolvimento, ele deve apresentar renda per capita acima de $900. Então, no Brasil, no caso, mais de 70% da população não recebe por mês mais do que $900. Então, o índice de desigualdade social aqui no Brasil é muito grande. Tranquilo? Então, o que está na cor azul, ó, por coincidência, a maior parte dos países do hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, os países europeus, os países do leste europeu, apesar de terem sofrido um atraso econômico muito forte durante a Guerra Fria, eles possuem um índice de desenvolvimento humano muito forte. A Rússia, e com exceção aqui na América no hemisfério sul, existe a Austrália, a Oceania, a Nova Zelândia, que possuem economias muito fortes. Enquanto que no hemisfério sul, completamente todo o continente africano, no caso da Índia, países emergentes no caso da China, o Brasil é emergente, a maior parte dos países da América do Sul, o México como emergente, são países que não possuem índice de desenvolvimento humano muito forte. É interessante esse aspecto aí, que a maior parte dos países desenvolvidos, eles estão localizados no hemisfério norte, né? E os países subdesenvolvidos são aqueles que apresentam baixo desenvolvimento econômico e social IDH, aqueles que comentamos anteriormente. Então são usados 3 critérios para classificar como um país subdesenvolvido. De novo, vulnerabilidade econômica, fragilidade social e baixa renda. Então, outro mapa aqui está sendo mostrado de maneira mais esquemática, né? Possui uma linha divisória. Essa linha divisória, países do norte, que podemos citar como países desenvolvidos. Aqui a Austrália, a Nova Zelândia, apesar de pertencer ao hemisfério sul, podemos considerar como países do norte desenvolvidos, enquanto que o restante, que são chamados países do sul, são países ou emergentes ou subdesenvolvidos. Então vamos para a próxima questão. Do que se trata a DIT e como se apresenta nos dias atuais? A sigla DIT significa o quê? Divisão Internacional do Trabalho. É a distribuição da produção econômica, industrial e internacional, que nós já estudamos ao longo da história, que vai desde o quê? Desde a antiguidade, aí passa pelo período das grandes navegações, aí passa pela idade contemporânea, idade moderna e os dias atuais. Os países como um todo, eles adquirem formas de relacionamentos econômicos e vão trocando essa economia por meio do sistema de exportação de seus produtos ou acumulação de matérias-primas. Vamos citar o exemplo das grandes navegações. As formas de acumulação era por meio do colonialismo, sistema de metrópole, colônia, pela acumulação de metais, como no caso era o ouro, era a prata, e isso fazia com que esse sistema econômico, que era chamado de capitalista ou pré-capitalista, ele se desenvolvesse naquela época. Aí depois surgiu
a Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra, em que essa dita divisão internacional do trabalho ela se alterou. Então começou a se adaptar um sistema de produção industrial por meio de produtos industriais, claro, né? É meio redundante, mas é isso mesmo, em que esse produto ele tem valor. Ele começa a ser vendido e começa a ter é, acumulação de uma renda por meio de empresas, que mais à frente iremos estudar as multinacionais ou transnacionais, eles acumulam e ditam uma nova regra, uma nova divisão internacional do trabalho. Eles exportam produtos industriais e importam produtos agrícolas, produtos da terra, como o próprio Brasil. O Brasil, ele apesar de ter uma indústria nacional, meio tímida, claro, mas ele exporta a maior parte de seus produtos agrícolas e importa ou compra de outros países, principalmente os países desenvolvidos, produtos industriais, principalmente os tecnológicos. Podemos citar no caso do automobilismo, dos produtos eletroeletrônicos, que daqui a pouco vamos falar um pouco das multinacionais. Eu vou citar o exemplo das marcas, como é que elas atuam, quais são as empresas com maior desenvolvimento econômico do mundo, e assim vai, né? Então, ó, a partir do século XX, já citei, ó, com a revolução técnico-científica e informacional, com a internet, com a globalização, se consolidou o capitalismo financeiro, sistemas bancários, as trocas de economia, de pessoas, o dinheiro que atualmente ele, ele é físico e ele é também virtual. Antigamente a gente se pagava muito com dinheiro físico. Hoje em dia, como é o caso da própria China, eles praticamente quase ou não, ou alguns grupos de pessoas não usam mais o dinheiro físico. Eles usam cartão de crédito e pagamento por meio de chips, por meio de celulares. É o mundo que nós estamos vivendo na atualidade. E a expansão das multinacionais ou transnacionais, né, acarretando uma nova divisão internacional do trabalho, que é a que nós estamos vivendo hoje, que é a era da globalização. Então podemos ver, ó, que passamos pela antiga DIT, capitalismo comercial, que é do século XV ao século XVI, que era o sistema de colônias. Brasil não era colônia de Portugal? Metrópole, Portugal explorava o Brasil por meio da extração de produtos primários, trabalho escravo na época e as especiarias, e a produção e exportação de produtos manufaturados no caso de Portugal. Podemos citar também que existiam colônias de exploração também na África. O próprio Estados Unidos teve colônia de exploração, mas também teve colônia de povoamento, que no caso a metrópole era o que? Era a Inglaterra, né? A França, na parte lá próxima do Canadá. Então essa era a antiga DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Aí já no século XVII, XVIII e XIX, ó, vivemos a era pós-industrial, da Revolução Industrial, em que as colônias dos países subdesenvolvidos eles forneciam matérias-primas da terra, fruto da terra, agrícolas, minérios. E essas metrópoles ou países desenvolvidos, eles transformavam esses produtos que eram fornecidos para eles em produtos industrializados. E a partir daí eles vendiam esse mesmo produto, que eram frutos das matérias-primas desses países subdesenvolvidos, que eram colônias antigas, eles vendiam um produto muito mais caro do que a matéria-prima que era vendida. Como é que funcionava? Eles exportavam matéria-prima barata. O Brasil ainda pratica esse tipo de DIT, divisão internacional, nos dias atuais. Vamos citar o exemplo da laranja. Toneladas e toneladas de laranjas são exportadas para os Estados Unidos. As multinacionais de produção de suco de laranja transformam esse produto industrial e vende para os países desenvolvidos, gerando lucro muito maior do que o país, né, a colônia ou dos países subdesenvolvidos tem apenas com esses produtos agrícolas. E a partir do século XX e atualmente no século XXI, os países subdesenvolvidos, eles compram produtos industrializados, também fornecem, claro que não é tão forte quanto os países desenvolvidos. As empresas nacionais, elas não competem de igual para igual com as empresas desses países desenvolvidos. Eu comparar marcas aqui de refrigerante, imagina a marca de refrigerante brasileira comparando com a marca de refrigerante americana. Eu não posso citar nomes aqui, no caso é um vídeo do YouTube, mas vocês sabem, comparar um refrigerante brasileiro ou comparar com um refrigerante
dos Estados Unidos é diferente. Vocês sabem quais são as marcas que eu estou falando aqui. E consumimos esses produtos industriais, né? Podemos citar exemplo que as empresas mais valiosas do mundo na atualidade, quais são? No caso da Amazon, aí tem a Apple, a Microsoft, a Google. Essas são as empresas mais ricas e mais valiosas do mundo. Por quê? Porque eles possuem diversidade na produção baseada nesse sistema atual do capitalismo financeiro. Eles conseguem injetar capital e produção de produtos, tanto físicos, como no caso de hardwares, como de programação, que no caso são os softwares. No caso da Microsoft, se destaca pela produção de softwares. A Apple, sistema de hardwares. A Amazon, locação de vendas de produtos do mundo todo. Então, esse tipo de divisão. E a Google, pelo sistema de nuvem e serviços baseados na internet. Perceba que o cenário de produção da nova DIT é completamente das antigas. Vivemos um mundo mais interligado, um mundo mais de internet, um mundo mais tranquilo. Nesse aspecto aí, claro, fruto da globalização. Nona questão, comente sobre o processo de globalização atual e sua importância para a geopolítica, né? A globalização, ela consiste o quê? Na integração das sociedades internacionais, ó. Perceba o seguinte, para vocês entender melhor o que é a globalização. Antes dos conflitos da Primeira, da Segunda ou até a Guerra Fria, vocês perceberam que um dos motivos foi a falta de diálogo e o espírito nacionalista, o espírito patriótico entre as nações eram muito fortes. Por quê? Porque eles não tinham ligações entre eles, não tinham diálogos e o diálogo era praticamente pouco. Então não se conhecia muito do que acontecia num país para outro. Então a globalização ela começou a integrar essas economias internacionais, sociedades do mundo todo, em um único mercado capitalista mundial. Se vocês perceberem, nos dias de hoje, o sistema capitalista, o neoliberalismo, ele ganhou muita força e é o padrão de economia nos dias atuais, no mundo todo. É só lembrar e revisar o cenário geopolítico da Guerra Fria. Pesquise quais são os países que possuem uma economia centralizada, baseada no socialismo, que hoje estão funcionando de maneira eficiente como sistema capitalista. Praticamente você vai contar nos dedos, um ou dois, ou nenhum, ou poucos, como o caso de Cuba, né? Não se sabe como é que funciona esse sistema socialista. Então, o carro-chefe da globalização é o sistema capitalista. Então, a partir daí, ó, formou um processo de intensificação de integração econômica e política internacional. O alinhamento ideológico, econômico e social ele se tornou muito forte. Aí tem o carro-chefe, que é o transporte, a comunicação e eu esqueci de colocar aqui, pessoal, a ciência e a tecnologia. Corrijam aí. Ciência e tecnologia. Isso fez com que as distâncias do mundo todo elas se tornassem, quer dizer, a distância geográfica se manteve, né, as quilometragens, mas a eficiência do sistema de transporte, investimento em rodovias, investimento no sistema de aeroporto, sistema aviário, sistema de transporte naval e também a velocidade com que esses transportes possuem nos dias de hoje. Podemos citar o caso do trem-bala, né? E a comunicação por meio da internet, por meio da telefonia móvel, dos celulares, a ciência e a tecnologia ela evoluiu muito. Eu sempre falo para os alunos, ó, quer entender o que é esse sistema de comunicação e tecnologia nos dias atuais, é só estudar a história da internet e estudar a história dos videogames, que você vai compreender basicamente como foi esse salto de interligação entre esses povos, essas pessoas entre si. Então, o sinônimo que nós temos é que nós vivemos o quê? Vivemos no sistema de proximidade. Apesar, de novo, das distâncias geográficas, não estamos sozinhos, entendeu? Apesar da distância geográfica, não estamos sozinhos. Então, muitos autores utilizam o termo, lembrem,
Quando se fala aldeia global, essa aldeia global, eles comentam desde os anos 90, como é muito discutido por Milton Santos, para se referir à globalização. Ela não se limita apenas à política ou à economia, ela também foi implementada na cultura. De novo, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e antes desses eventos, como eram os povos, eles tinham as culturas mais enraizadas, o sistema nacionalismo e patriótico desses povos eram muito forte, e a partir da globalização, a tendência dessas culturas e esse nacionalismo, esse espírito patriótico entre as nações, elas vão diminuindo ao longo do tempo. Podemos citar o exemplo dos eventos esportivos e culturais, como o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e dos torneios de esportes regionais e nacionais entre esses povos. Isso faz com que eles se aproximem mais e vão diminuindo essas heranças aí de isolamento. Então os costumes, os hábitos, os produtos industriais, eles vão se tornando muito mais homogêneos. Posso citar o exemplo dos animes japoneses e também do Hollywood, né? Sistema de filme dos Estados Unidos, em que o mundo todo visualiza e aprecia esse tipo de cultura. Assim, muito se fala em padronização cultural. No entanto, há quem é contra. Uns são a favor e outros são contra. Claro, vai ter resistências dentro desse termo aí de globalização. Como o geógrafo, né, economista americano David Harvey, ele trata em sua obra A Condição Pós-Moderna. Utiliza-se um conceito específico para se referir ao aumento da velocidade nas trocas comerciais e de informação. É a compreensão de espaço e tempo, como é o exemplo quando você compra algum produto na internet. Você não está acessando uma loja física, você está numa loja virtual, em que você escolhe o produto e quando se compra, daqui a alguns dias você recebe esse produto na sua casa. Então as distâncias geográficas, elas deixaram de ser longas, claro, virtualmente, e se tornaram o quê? Avanços. E a comunicação também encurtou o tempo, como exemplo citado, né? O que se levará vários dias ou semanas para ser noticiado algum evento determinado do mundo, como acontecia. Até o século XX, se demoravam horas ou dias para um determinado evento ser conhecido nos demais países do mundo. Hoje não. Hoje tudo acontece de maneira instantânea. Eu posso citar o exemplo do que aconteceu em 2001. É o atentado às Torres Gêmeas, o World Trade Center, nos Estados Unidos. Aquele evento que aconteceu em 2001 retrata esse processo aí. Que no mesmo dia que estava acontecendo esse atentado terrorista, o mundo todo já estava transmitindo e todos já tinham ciência do que estava acontecendo até então. Então podemos caracterizar por um fenômeno de caráter mundial, não local, não regional. E muitos autores, eles utilizam aldeia global ou mundialização. E os principais agentes, eu posso citar para vocês, são as multinacionais ou transnacionais. Pode-se dizer que essas empresas internacionais ou globalizadas, elas possuem muito mais poder do que alguns países que possuem um sistema presidencialista. Eles exercem, eles rompem barreiras nacionalistas e começam a se perpetuar dentro dos seus países. São as marcas mais famosas e as empresas mais poderosas do mundo todo, como citei anteriormente para vocês. É só lembrar delas. E a segunda pergunta, qual a sua relação com a geopolítica, né? O processo de globalização, ele une, né? Ele foi a união dos meios de comunicação e com isso estabelece um maior contato entre os países em tempo real, por meio da comunicação, levando a um avanço nos acordos geopolíticos, coisa que não existia antes dos principais conflitos e guerras mundiais, e facilitou eles de se comunicarem e trocarem relações econômicas, sociais e políticas. Deu para entender que a globalização ela possui seus aspectos positivos, mas também possui os
negativos. Os conhecimentos e as trocas entre esses países, tanto do ponto de vista, de novo, econômico, social e político, eles se tornaram mais rápido e mais prático. Tranquilo? Então, a 10ª questão. O que são as transnacionais ou multinacionais? Qual o papel das mesmas no cenário atual? Já foi tratado na questão anterior um pouco sobre elas, né? Elas são empresas que possuem matriz num país, ou seja, no seu local de origem, e possuem atuação em diversos países. Elas atuam fora de suas fronteiras. Ela foi criada num país e atua em vários países do mundo. Eu posso citar o exemplo da Google, Microsoft, Coca-Cola, Adidas, Nike, Sony, Apple e assim vai. Então todas essas empresas elas não atuam e geram economia e receita apenas no seu país de origem, não. Ela gera economia e receita em todos os países do mundo. Então elas instalam filiais, em outros países em busca de mercado consumidor. Claro que fora da matriz é mais barato, o salário é menor. Eles vão em busca também de isenção de impostos de energia. Eles alegam que estão oferecendo emprego, estão gerando desenvolvimento, então eles pedem isenção ou diminuição nos seus impostos. E a partir deles passam a produzir e comercializar esses seus produtos no mundo todo. Posso citar o exemplo da Apple. A Apple produz uma tela, a sua tela do seu celular, do seu smartphone, melhor dizendo, lá na China, com mão de obra barata, chinesa, e monta os seus processadores, seus hardware também em outro país, e assim vai montando seus aspectos. Como eu posso citar um exemplo de estratégia que foi adotado durante o governo militar aqui no Brasil. O produto industrializado e tecnológico que vinha de fora, montado, ele se torna muito mais caro. Então a Zona Franca de Manaus começou a receber essas peças e começou a se montar o produto aqui para baratear o mesmo. Claro que por causa das altas taxas de impostos, por causa do dólar em alta, algumas dessas empresas elas saíram do Brasil ou da Zona Franca de Manaus. Eu posso citar o exemplo do sistema de celulares e smartphones da Sony, da sistema de videogames e de consoles da Nintendo. A Microsoft ainda insiste na montagem do seu Xbox, né, na Zona Franca de Manaus, mas é uma estratégia em que comprova que essas matérias-primas elas vêm de várias partes e regiões do mundo e são montadas. Então um televisor, um celular, um computador, cada componente aí podemos dizer que veio de determinado local do mundo. Tranquilo? Então, dentro do contexto atual da globalização, é muito comum as empresas multinacionais produzirem cada parte de um produto, né? Com o objetivo de reduzir. Qual o objetivo dela? Lucrar muito e reduzir seus custos de produção. Então, o objetivo dessas multinacionais é lucrar, é gerar um sistema de lucro muito grande. Tranquilo? Então, vamos para os órgãos internacionais que compõem o mundo no pós-Segunda Guerra e qual foram a sua importância no cenário atual. A primeira deles é a ONU, né? A ONU significa Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional que foi criada pós-Segunda Guerra Mundial com o objetivo de facilitar a cooperação entre os países em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e da paz mundial. Então, sua missão principal é fazer com que os países evitem um terceiro conflito, ou guerras e conflitos entre si. Então, ela se esforça ao máximo para evitar esse tipo de conflito. Então, a ONU, ela foi fundada em 1945, né, logo ao término da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de deter as guerras entre os países e facilitar o diálogo entre os mesmos, como citei anteriormente. Então a ONU é formada por 192 Estados-membros e eles são quase soberanos e têm força de diálogo muito forte no mundo. Então a ONU ela é dividida em instâncias administrativas, que vocês podem revisar no material que eu passei para vocês. O primeiro é a Assembleia Geral, o segundo é o Conselho de Segurança, né?
que decide as resoluções de paz e segurança no mundo. Aí tem o Conselho Econômico e Social, que pratica a cooperação econômica e o desenvolvimento entre os países do mundo. E tem o secretariado, que fornece estudos e informações e pratica o inventário do que está acontecendo em todos os países do mundo. E tem o Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judicial principal, que praticamente este último, hoje em dia podemos dizer que não tem peso muito grande, porque podemos citar alguns países, como no caso do Oriente Médio, a própria Coreia do Norte, que possui sistemas ditatoriais e meio duvidosos no seu sistema de produção econômica, que pode desencadear conflitos, e não sabemos se esse tribunal internacional ele funciona com eficiência. Eu posso citar um exemplo para vocês de 2003, 2001, 2003, que foi a invasão do Iraque por meio dos Estados Unidos, destituindo o ditador, né? O ditador na época que foi... não tô lembrando agora, o Saddam Hussein. Lembrei o nome dele, Saddam Hussein. E ele foi julgado, foi condenado à execução. Foi o que aconteceu na época. Então, além dessas instâncias administrativas, a ONU também é formada por um grande sistema chamado de Sistemas das Nações Unidas, formado pela Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, desculpe, que trabalha com cooperação, o Programa Alimentar Mundial, que é o PAN, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é, no caso, a UNICEF. Então, a ONU ela tem um papel muito grande para evitar esse conflito e tentar transformar o mundo de maneira mais justa. Como muitos brincam por aí, né? Dizem que a ONU é muito aliada à esquerda, mas ela possui seu papel muito importante para o desenvolvimento econômico no mundo, viu? O segundo, que é o órgão internacional que está atuando muito durante essa pandemia, que é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela é uma agência especializada na área da saúde. Foi fundada também no pós-Segunda Guerra e é subordinada à anterior, à ONU. Então a sede da OMS fica em Genebra, na Suíça, assim como também fica a sede da ONU. Então a OMS ela faz inventário, busca soluções para o problema da fome, o problema das pandemias, das doenças e dos problemas que assolam a saúde na humanidade. E hoje nós estamos nos deparando com a pandemia, que está sendo trabalhada pelos países cooperados pela ONU e pela OMS nos dias atuais. Então a OMS ela foi criada logo após o fim das guerras, né, também, assim como a ONU. Da Segunda Guerra Mundial, desculpe. Da Segunda Guerra Mundial. Então, ela também é como deixa eu lembrar aqui, a OMS ela foi criada com o objetivo de desenrolar ao máximo o possível nível de saúde de todos os povos, como já falei, ou seja, melhorar o estado de complemento bem-estar físico, mental e social dos cidadãos. Passa muito pela alimentação e evitar a fome. Então o carro-chefe da OMS é evitar a fome. Podemos citar também o caso do Brasil, que tem uma grande participação na história, né, desse órgão, que foi a autoria dos delegados do Brasil, que propuseram o estabelecimento desse organismo pública de alcance mundial. E desde então, ambos desenvolvem uma intensa cooperação. Então, o Brasil ele é muito próximo da Organização Mundial de Saúde. Então, atualmente, ela é composta por 193 Estados-membros, e onde se inclui todos os Estados-membros também da ONU. Então, não esqueçam. A OMS e a ONU, elas são unidas num só propósito, porque se parecem muito. A diferença é que um atua mais no cenário geopolítico e a outra atua mais no cenário da saúde. Tudo bem? Então, o FMI. Vamos lá. O que foi o FMI? O FMI ele foi muito importante durante o governo brasileiro dos militares, entre 64 até o final da década de 80, porque ele financiou muito o governo brasileiro, mas não só o governo brasileiro, mas também vários países da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Contribuiu também para agilizar o Plano Marshall, para reestruturar a economia
dos países que foram assolados pela guerra. Então, o FMI é a sigla de Fundo Monetário Internacional, uma organização com o objetivo de estabilizar, e atuar no controle da economia global. Então, o FMI ele vai emprestar dinheiro a juros baixos para ser pago por anos ou décadas, que foi estabelecido na Conferência de Bretton Woods. É interessante que muitos não tratam mais que qual foi o objetivo dessa conferência. Através do Plano Marshall, reconstruir a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas não é só isso. É buscar adeptos para o sistema capitalista. Então eles emprestavam dinheiro, não só por meio da FMI, mas também pelo BIRD ou BIRD, contanto que esses países estejam alinhados ao sistema capitalista. Foi o que aconteceu. O próprio Japão também se beneficiou do Fundo Monetário Internacional e hoje podemos dizer que o Japão não tem mais nada a ver com o antigo Japão da Segunda Guerra Mundial, aquele Japão imperialista, com os dias atuais. Podemos dizer que o Japão é muito mais parecido com os Estados Unidos do que imaginamos, tanto que eles possuem um modelo de produção industrial parecido. Idem os concorrentes do Toyotismo e os concorrentes do Fordismo, que é a linha de produção automotiva. Ou a competição também pela guerra de consoles ou guerra de games, um liderado pela Microsoft, que é o Xbox, e o outro liderado pela Sony, que atua na divisão do PlayStation. Então a conferência também estabelece um sistema monetário, baseado no dólar, não esqueça, é o dólar, em que o valor da moeda nacional é definido para ajudar os países a manter sua estabilidade econômica. É por isso que nos noticiários e no dia a dia comparamos a nossa moeda nacional, que é o real, com o dólar, para ter como termômetro para saber se nosso país está bem economicamente ou não. Então, se o dólar está muito alto, é sinal que está acontecendo alguma coisa de ruim no nosso país. Se o dólar tá baixando, sinal que algum avanço aconteceu no Brasil. Antes de falar do Banco Mundial, é interessante também que essas estratégias que o FMI abordou, ela possui alguns objetivos e funções. Primeiro, vamos lá, são os 3 objetivos. Monitora as condições globais e identifica riscos entre seus países membros. Outro, ele aconselha seus membros sobre como melhorar suas economias. Fornece empréstimos, assistências financeiras a curto prazo, mas também longos, em alguns casos, para evitar crises financeiras. O objetivo da FMI sempre foi evitar desastres orientando seus membros. O FMI atua muito também no controle de catástrofes naturais, como o caso de tsunamis, terremotos, enchentes. É por isso que eu falei anteriormente que o Japão ele utiliza muito desse mecanismo de empréstimo. A Alemanha também utilizou, vários países da Europa e o Brasil, principalmente durante governos militares. Recapitulando, né? Então, também o FMI ele cuida monitorando os países, suas taxas de câmbio e a balança de pagamentos, zelando pela estabilidade da moeda de cada país que está associado em regime de cooperação com FMI. Então, essa organização ela evita que existam desequilíbrios no setor financeiro e nos sistemas cambiais que prejudicam a expansão de empresas, de economias ou da própria economia do estado do país e das transações comerciais entre os demais países do mundo. Então o FMI ele foi muito importante. Podemos dizer que o FMI é um upgrade do antigo BIRD ou BIRD, que é o antigo lá da pós-Segunda Guerra Mundial. Relembre, estude tanto o FMI como o BIRD ou o BIRD, viu? Vamos para o próximo, o Banco Mundial. Aí, o Banco Mundial é uma entidade especializada, ele é da Organização das Nações Unidas, também pertencente à ONU. Essa instituição se concentra em Washington, nos Estados Unidos, e foi criada em 1944, como eu falei para vocês, pós-Segunda Guerra. Quer dizer, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Já estava começando a auxiliar os países arrasados pela Europa. Lembrando, pessoal, terminou em 45, por quê? Porque o Japão, ele não se rendeu até 1944, ele estava ainda guerreando com os Estados Unidos.
É só lembrar das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Esse Banco Mundial ele possui 185 países membros e seu principal objetivo é reduzir os índices de pobreza através de créditos com taxas de juros baixas e apoios econômicos para as nações em desenvolvimento. Ele se parece muito com o FMI, entendeu? Só que o Banco Social ele é mais voltado para a questão mais social e o FMI é voltado para a questão mais geopolítica, estatal. Um é mais tímido no seu início, o outro é mais aprimorado. Então o Banco Mundial nasce com a expansão, de reconstrução e desenvolvimento. De novo, o BIRD, eu falo BIRD porque é a pronúncia do inglês pássaro, né? Ou então BIRD. Uma iniciativa planeada, ou planejada para ajudar as nações europeias na sua reconstrução, na sequência da Segunda Guerra Mundial. Então atuou muito durante o plano Marshall, reconstrução dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial durante aquele conflito. Então, por último, as ONGs. O que são as ONGs? São o que? Organizações, não está dizendo, organizações não governamentais. São todas organizações sem fins lucrativos. Não deve ser voltado para o lucro. Criado por pessoas físicas ou jurídicas que trabalham voluntariamente em defesa de uma causa. A mais comum que eu posso citar para vocês, a mais conhecida, né, e famosa, é o Greenpeace, que trabalha com a questão do meio ambiente. Existe também ONGs de defesa dos direitos humanos, contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil, proteção contra maus tratos aos animais e etc. Então essa expressão, a organização não governamental, ela foi empregada pela primeira vez no ano de 1950 pela ONU. A ONU está por trás. Então a ONU, né, incentivou as pessoas a buscarem um mundo melhor, a organizar eventos e atividades que prezam por melhorar as condições da humanidade de diversas maneiras aí, desde fazendo conferências, eventos, acumulando dinheiro, mobilizando as organizações civis e o governo a atuar. Só que, claro, lembrando, as ONGs, elas não podem possuir acumulação e se aproveitar dessas pessoas, como aconteceu nas últimas décadas. Muitas dessas ONGs aí se tornaram empresas que visavam apenas o lucro, ou seja, não atendendo ao princípio que a ONU estabeleceu. São pessoas que podemos dizer que são criminosas e estão se utilizando de uma causa social, né, de uma causa justa para se promover e gerar riqueza. Então podemos dizer que isso é crime, pessoal. Se vocês virem algum tipo de ONGs de maneira criminosa, denunciem, viu? Não deixam passar batido, não. Não terminamos não, né? Vamos continuar. Então a ONU, as ONGs, né, nos anos 60 e 70, elas tiveram muito destaque, principalmente durante a Conferência de Estocolmo, em 72, que foi baseada no meio ambiente e na degradação. Então, a partir daí, as ONUs elas cresceram muito. Para se ter ideia, nos anos 70, haviam mais de 10 mil ONGs no Brasil. Então, como citei para vocês, as ONGs em todo o mundo foram organizadas para defender o meio ambiente e entre eles se destacam o quê? Se destaca o Greenpeace, como já falei para vocês, para combater o meio ambiente. Então, podemos dizer que o carro-chefe do desenvolvimento dessas ONGs foi durante a Conferência de Estocolmo em 72. Lembrando, vocês lembram o que pregava a Conferência de Estocolmo? Que a visão que a humanidade tinha, que os recursos naturais eles eram inesgotáveis, não foi mais válida até então. Então se discutia de que os recursos naturais eles se acabam, eles se esgotam. Então começou a se debater lá na Suécia, em 72, que os recursos naturais eles não eram infinitos. Então a partir daí começou a se elaborar estratégias de combate às agressões do meio ambiente. Então a indústria, os governos do mundo todo começaram a adotar práticas que valorizassem mais o meio ambiente. Então vamos para a 12ª questão. Qual o objetivo central das Nações Unidas
das nações mundiais, desculpe, qual é o objetivo central das nações mundiais? Se organizarem em blocos econômicos. Cite e comente os principais. Vocês vão ler cada um, pessoal, qual é a função desses blocos e entender cada um. Como está sendo mostrado aqui, ó, vamos lá, o NAFTA, o Aladim, o Pacto Andino, o Mercosul, o CARICOM, a União Europeia, o EFTA, CEI, o APEC, a ASEAN. Ou seja, cada um deles possui um objetivo em comum, entendeu? Principalmente reforçar suas economias. Então, ó, estreitar as relações econômicas, financeiras e comerciais entre os países membros. Muitos países, com o intuito de se fortalecer economicamente, unem-se para alcançar mercados e verticalizar sua participação e influência comercial no mundo. Podemos citar aqui o nosso, o Brasil, né? O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, né? Que facilita a transição entre seus produtos e reduz, né, as taxas alfandegárias, que são os impostos entre um país e outro, como é muito citado. Então estudem cada um aí, memorizem. Então, o objetivo desses blocos econômicos é esse aqui, ó, estreitar relações econômicas, financeiras e comerciais entre os países membros. Então, a partir daí se formam novos blocos, ó, muito diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que esses blocos eles eram feitos para guerrear. Agora podemos dizer que esses blocos econômicos do mundo todo eles são feitos para competir economicamente entre si. E aqueles que possuem maior arrecadação financeira por meio dos seus desenvolvimentos, industrialização, suas empresas, vai lucrar. Então, a disputa, a nova guerra mundial que podemos citar hoje é o cenário global e a acumulação de capitais entre esses países. E a última questão da atividade, cite e comente algumas das vantagens e desvantagens, né, da globalização. Então vamos lá. As vantagens, eu numerei algumas, pessoal, mas existem várias, ó, que vocês podem exercitar ao longo do seu processo. Vamos aqui, as vantagens. Ofertas de empregos. Muitas dessas empresas, dessas transnacionais ou multinacionais, elas oferecem emprego para as pessoas. Já citei exemplos, né, no caso. E qualificam as pessoas para o trabalho. Melhoria também das relações entre os países, ó, das relações econômicas, trocando produtos entre si, interagindo internacionalmente, que é um dos frutos da globalização. Inovação tecnológica, a internet, os smartphones, os computadores, os softwares, tudo que possuímos hoje de maneira ágil foi fruto da globalização. E a divulgação de novos hábitos culturais. Claro que esses novos hábitos culturais, eles mostram uma cultura de um povo para outro. Eu posso dar o exemplo do K-pop, da Coreia do Sul, o samba brasileiro, o carnaval brasileiro e melhoria na educação. Claro que o Brasil ele não é um carro-chefe no sistema educacional, mas a Coreia do Sul o Japão. Eles possuem um sistema de educação muito forte e poderíamos utilizar como exemplo nesse sistema aí. A utilização de transportes bem mais rápidos, questão do transporte internacional, caso dos voos, e assim vai. E as desvantagens, ó. Claro que muitas dessas empresas elas exploram a mão de obra, elas pagam salários irrisórios, principalmente nos países subdesenvolvidos. Eu não vou citar o nome de empresas que praticam isso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que muitas dessas empresas multinacionais, elas praticam o crush, né? Que é um sistema de exploração que ultrapassa praticamente as 8 horas por dia. Pesquise que vocês vão encontrar muitas dessas empresas que praticam esse sistema aí, de exploração imediata. Então a pessoa, para não perder o emprego, elas acabam cedendo esse sistema de exploração de mão de obra. Deslocamento de empresas para buscar mão de obra barata, isenção de impostos. O Estado perde muito em arrecadação, então é um sistema de chantageamento que essas empresas praticam nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque se uma empresa dessa sair do país, muitas pessoas perderão seus empregos. E a exclusão social, influenciando aos problemas sociais. Outro ponto negativo é que muitas pessoas acabam gerando transtornos psicológicos ou depressão
pelo fato de não possuir um padrão de vida de riqueza, como muitos pregam por aí, que você só se torna feliz se você comprar um veículo, ou tá em festas, ou tá adquirindo um produto muito caro, ou seja, buscando um status social que praticamente não condiz com seu salário e com sua condição. Então muitas pessoas acreditam que o bem-estar social, a felicidade está nesses produtos, nessa busca inconstante. A tecnologia fruto da globalização passa a ser usada para o crime e corrupção, ou seja, muitos criminosos também utilizam a tecnologia, a internet, para se dar bem, como o caso do tráfico de drogas, a internacionalização do tráfico, também a questão que eu posso citar do bullying virtual, crimes cibernéticos e assim vai. Então, se vocês enumerarem, existem tantas vantagens como as desvantagens. É uma faca de dois gumes, entendeu? Então, pessoal, essas correções iremos encerrar por aqui. Mais à frente iremos corrigir novos conteúdos e eu espero que vocês tenham gostado e entendido praticamente parte desses conteúdos. Caso não tenha entendido, assistam o vídeo várias vezes, façam resumos, fichamentos, pesquisem, leiam e estudem, porque a geografia, como diferente do que muitos pensam, se é uma disciplina chata, vocês vão acabar gostando e apreciando ela ao longo do tempo. Então, um abraço a todos e mais à frente iremos com novidades. Até logo, pessoal.